6 horas e 35 minutos, um bom dia de volta. No nosso quadro de saúde de hoje, vamos fazer um alerta sobre os traumas dos membros superiores. Segundo o Ministério do Trabalho, o Brasil registra cerca de 1 milhão de acidentes de trabalho por ano e metade deles afeta diretamente essa questão dos membros superiores, que é o que a gente vai falar agora com o ortopedista e traumatologista aqui com a gente, o Nicés Guzmão Filho. Bom dia, doutor. Muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Pois não. 10% desses acidentes, desses casos aí, que envolvem mão, cotovelo, faz necessária a intervenção cirúrgica? É necessário? É sim. O número é alarmante, né? A 10% dos acidentes acometerem a mão, um número alarmante porque a mão é um órgão que praticamente incapacita, quando ela é incapacitada, de fazer o segmento normal de uma vida funcional ou de uma vida profissional. Diferentemente do membro inferior, que de qualquer forma você consegue realizar praticamente todas as suas funções, a partir do momento que você fica incapacitado com relação aos membros superiores, a situação em termos de fazer com que você leve uma vida absolutamente normal, ou seja, igual à vida que você tinha antes profissional, é bem mais difícil. E quais são os membros superiores mais afetados? São todos eles mãos, punhos? E quais são as causas? Olha só, existem hoje duas grandes vertentes de doenças que acometem os membros superiores, tá? Tanto as não traumáticas como as traumáticas. As traumáticas são os acidentes de toda sorte. No nosso estado, por exemplo, onde não existem muitas indústrias, a gente está mais sujeito, o cirurgião de mão ele está mais sujeito a tratar as doenças relacionadas ao acidente no campo, ao acidente em usinas, acidentes motociclísticos, de carro, etc., acidentes domésticos. E, por outro lado, as doenças atraumáticas são aquelas que não dependem de um trauma aplicado diretamente ao membro. Seriam, por exemplo, as chamadas síndromes do túnel do carpo, aquelas dormências e formigamentos noturnos, os dedos que sofrem engatilhamento. Então, os traumas por repetição, né, doutor? Isso, as tendinites e os traumas por repetição. E esse aqui é um grande problema, né? Isso é muito comum, né, doutor? Aqui e acolá você vê alguém reclamando de dores nas mãos, uma pessoa que tem essa questão da repetição, é uma telefonista, é alguém que escreve demais. Isso é um problema que chega com facilidade aos consultórios? É o dia a dia do consultório do cirurgião de mão. É só o adendo, o cirurgião de mão, ele é um especialista que tem que ser qualificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão. Ele faz uma residência de cirurgia de mão específica para tratar a mão. Então, ao contrário do que a grande maioria dos pacientes e do público leigo pensa, não é um apêndice da ortopedia. Tá? Eu tenho duas especialidades, ortopedia, traumatologia e cirurgia de mão. Então, são duas especialidades completamente distintas. No consultório do cirurgião de mão, isso, João, que você acabou de falar, é o que mais aparece. São as tendinites, são as dormências, são a incapacidade de realizar suas atividades porque você tem dor no polegar, ou dores em dedos, ou dores em cotovelos, derivados principalmente das atividades por repetição. Por isso é importante uma avaliação, né, prévia, até porque em muitos casos também não há necessidade da cirurgia. Né? Por isso que há um tratamento também tem se avançado nesse sentido? Tem sim. A mão, ele é um órgão de extrema complexidade anatômica e funcional. Tá? Na mão, as estruturas estão muito juntas. Todos os nervos, vasos, artérias, tendões, ligamentos ficam num compartimento extremamente compacto. É diferente de um membro inferior, que existe uma margem maior para que você, entre aspas, o cirurgião, possa cometer algum deslize. Mas na mão, não. Um deslize significa a lesão de alguma estrutura, ou um nervo, ou uma artéria, ou um tendão. Tá? Então, o que acontece? Os procedimentos cirúrgicos realizados tanto nas patologias traumáticas e atraumáticas, elas têm que ser preferencialmente realizados por um profissional habilitado, porque aí ele sabe exatamente como fazer, como manusear os tecidos, como manusear de forma delicada cada estrutura, porque um pós-operatório que ocorra de uma forma tranquila depende de um transoperatório que é realizado de uma forma tecnicamente perfeita, de uma forma tecnicamente muito bem feita. E ao contrário do que se pensa, qualquer procedimento cirúrgico na mão, mesmo aqueles mais banais ou aqueles mais, digamos, corriqueiros, requer uma grande atenção e um grande cuidado do cirurgião. Qualquer deslize nesse sentido acaba em sequela. Então, os grandes problemas que nós temos hoje, principalmente, são pacientes que não são operados por cirurgião de mão e são
acabam sequelados. Quer dizer, há consequências no pós-operatório e por toda uma vida, né? E por toda uma vida, exatamente. Então, o paciente ele tem que saber que a partir do momento que ele procura um profissional, ele está jogando a saúde do seu membro e, consequentemente, de tudo que pode acarretar na mão de um profissional. Então, é interessante que ele veja a especificação, procure na internet, procure saber quem é o profissional, se ele é ou não realmente cirurgião de mão, cirurgião de membro superior, e realmente só faça o procedimento com o profissional adequado. Eu costumo dizer que na hora que você tem um problema ocular, você não vai procurar um dermatologista. Então, por que você, na hora que tem um problema na mão, vai ter que procurar um generalista, tendo a possibilidade de procurar e de se tratar com um especialista na área? Isso é verdade. Doutor, o senhor passou os últimos anos aí estudando a literatura médica, a evolução de 1.703 pacientes que submeteram a cirurgias de membros superiores. Esse estudo revelou exatamente o que, doutor? O que é que ele revela, na verdade? Esse estudo revela, Gilvan, que apesar de todo o nosso empenho enquanto cirurgiões de mão aqui no nosso estado, eu digo na figura da minha pessoa e de mais 2 cirurgiões de mão que integram o quadro dos cirurgiões de mão do Estado, apesar do nosso empenho, ainda existe muito a fazer. Ainda existe um número enorme de pacientes que não têm acesso a nós, cirurgiões de mão, em virtude de nós não podermos nos prender a nenhum plano ou empresa de saúde para ter maior mobilidade, para conseguir fazer com que o nosso conhecimento chegue ao alcance maior das pessoas. E esse cerceamento dos pacientes com relação a nós acaba fazendo com que exista praticamente uma legião de sequelados no nosso estado. Nosso estado tem uma estatística, um índice de 3 cirurgiões para 4 milhões de habitantes. Ora, 3 cirurgiões, eu acredito que existem em 3 quarteirões da Avenida Paulista de São Paulo. Eu acredito que no centro, além daquela... Hoje essa é a nossa realidade. Essa dificuldade de você ter acesso através do serviço público de médicos. E até mesmo quem tem o plano de saúde, Gilvan, hoje está sendo cerceado de ir para uma determinada... Isso aí é um alerta que eu faço à população. Se você tem um plano de saúde e o paciente procura um determinado especialista que não está integrado no quadro de saúde, esse paciente ele tem o direito de procurar o especialista extra plano de saúde e, mediante um recibo ou uma nota fiscal, ele tem direito a ser reembolsado daquilo. Tá? Quando um paciente ele é contratado, ele escolhe um plano de saúde para servir a ele está simplesmente querendo uma saúde integral, ele está comprando o direito à saúde integral. Então, o direito de ir e vir e o direito de escolha faz parte da assinatura desse contrato. Agora, esse levantamento aí que o senhor fez, consta num livro que o senhor publicou, é isso? Está publicando? O livro, na verdade, ele já tem um certo tempo e a gente praticamente já conseguiu dobrar essa estatística, né? Mas consta sim no livro. O livro está praticamente sendo comercializado pela editora do FAO, né? E todas as editoras universitárias do país, inclusive está sendo comercializado nos congressos brasileiros de cirurgia de mão. O nosso estado, ele conseguiu trazer, o ano passado, isso foi muito representativo para a gente, o Congresso Brasileiro de Cirurgia de Mão. Então, pela primeira vez, nós tivemos um congresso brasileiro com todos os especialistas, todas as grandes autoridades de cirurgia de mão do Brasil e autoridades internacionais aqui em Maceió, o ano passado. Foi de grande importância para a nossa especialidade. Nós temos perguntas aqui, mas não dá nem, são 3 perguntas, não dá nem para fazer todas aqui, porque o tempo está acabando. O Daldaberão Marcelino, são perguntas bem médicas, assim. Sim, pode falar. Diz que ele gosta de correr, que sente muita dor no ombro depois, ele quer saber o que é que pode ser. Eu acho que só um exame bem... Primeira coisa para fazer é procurar um especialista em ombro, porque hoje a ortopedia está toda segmentada. Hoje não faz sentido procurar um generalista, procure um cirurgião de ombro, como tem um cirurgião de pé, como tem um cirurgião de joelho, também tem um de ombro e o de membro superior. Tem uma outra rapidinha também, saber qual a medicação apropriada, o Galdstone Borges, de pão de açúcar, quer saber qual a medicação apropriada para quem tem bico de papagaio. Depende, né, de cada caso, de cada bico pessoa. De papagaio é uma situação degenerativa, tá? Tem que ser sintomático o tratamento. Os anti-inflamatórios, principalmente os anti-inflamatórios não esteroides, junto com atividade física adequada, principalmente sem a gravidade, ou seja, aquela que é realizada em água, é o mais indicado para quem tem os bicos de papagaio, que na verdade são chamados osteófitos. É uma artrose, mas comumente é chamado de bico de papagaio. Tem o Antônio Jorge aqui, do Graciliano Ramos, que ele diz que sente muita dor no ombro pela noite, quer saber
saber se pode ser bucite. É todo tipo de pergunta que é importante o telespectador participar, mas tem que ser examinado e conversado com esse paciente. O exame físico e a entrevista junto com o paciente é o começo. Daí se vê a necessidade de fazer um exame específico. Esse caso da bucite aí, só analisando mesmo, Só analisando. Pode ser uma ressonância, pode ser uma tomografia para saber e começar a tratar a partir de você ter um embasamento, subsídio para isso. É verdade. Procura o médico, né, doutor? Procure o médico, não se automedique. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Bom dia. Muito obrigado a vocês. Obrigada, eu agradeço. bom dia.